E em resumo acontece o seguinte: se o crédito está parcelado, não há compensação independentemente de garantia. Se o crédito está exigível, será compensado mesmo de ofício. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Na última live, uma live que versou sobre a prescrição tributária na execução fiscal, vocês podem conferir aqui no perfil Execução Fiscal em Curso. Nesta live surgiu uma dúvida de um seguidor perguntando sobre a compensação tributária de ofício e este vídeo é uma resposta complementar àquela dúvida. A compensação é uma forma de extinção das obrigações que o direito tributário importou do direito privado, do direito civil, como fez com tantos outros institutos. Já veio regulamentada pelo direito privado a partir do artigo 368 do Código Civil. E esta compensação, lá de acordo com o direito privado, ela ocorre ex lege, ela ocorre pela mera existência do instituto tal qual previsto na lei civil. Ou seja, quando credor e devedor possuem entre si créditos e débitos da mesma natureza, exigíveis, sem contestação, líquidos e certos, esses créditos e débitos se anulam, se compensam mutuamente até, evidentemente, o limite do crédito. Ou seja, essa é uma compensação que ocorre independentemente da vontade das partes. As partes até podem excluir, renunciar aos efeitos desta compensação, mediante um ajuste, um contrato em específico. Não é o normal, o previsto pelo código, é uma compensação ex lege. Bom, fazemos aqui um corte e vamos lá para o direito tributário. Vocês vão lembrar que a Constituição, no artigo 146, inciso 3º, letra B, exige lei complementar para tratar sobre crédito tributário. E assim a lei complementar o fez. O nosso Código Tributário Nacional foi recepcionado pela nova ordem constitucional com efeitos de lei complementar. E o nosso Código Tributário Nacional, lá no artigo 156, inciso 2º, estabeleceu que a compensação pode ser um método, um meio de extinção do crédito tributário. No entanto, o Código Tributário Nacional também exigiu condicionantes adicionais, não bastando, por exemplo, somente a previsão lá no direito privado. Isso porque o artigo 170 do Código Tributário Nacional, deixei ele aberto aqui, estabelece que a lei pode estabelecer, pode regulamentar, estipular requisitos para que seja realizada esta compensação. Então vejam só, se lá no direito privado credor e devedor se compensam mutuamente pela mera existência de lei, no direito tributário nós exigimos uma lei específica que regulamente este instituto da compensação. Nós tivemos ao longo do tempo vários instrumentos normativos, várias leis tratando da compensação e esta compensação administrativa vem a ser uma das prerrogativas da Fazenda Pública, são quase incontáveis as prerrogativas da Fazenda Pública, eu costumo dizer e brincar um pouquinho que é infinitamente expansíveis as prerrogativas da Fazenda Pública para fins de reforçar as garantias do recebimento do crédito tributário, porque afinal de contas são créditos que se destinam não meramente ao custeio da máquina pública, mas também para o custeio de atividades em prol da própria coletividade, ao menos conceitualmente é assim que deveria ser. Evidentemente há críticas com relação a esta fundamentação, né, com relação ao dispêndio dos recursos tributários. Então, pessoal, um dos instrumentos que vem a reforçar o recebimento, a garantia dos créditos tributários, vem a ser a própria Lei 9430 de 96, com alterações trazidas pela Lei 12.844 de 2013. A Fazenda Pública, no processo de restituição, vai averiguar se o contribuinte tem créditos para com a Fazenda Pública, mas de outro lado também tem débitos, e esses débitos serão compensados com os seus créditos nesse procedimento que se apelidou como compensação de ofício. Nesta compensação de ofício, a administração tributária vai averiguar se existem, evidentemente, causas de suspensão da exigibilidade daquele débito perante o contribuinte, tal ocorre como um parcelamento. No entanto, esta lei, Lei 12.844, trouxe uma condicionante não trazida pelo Código Tributário Nacional.
Ocorre o seguinte, o Código Tributário diz que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e o Código não exige garantia para que ocorra esta suspensão da exigibilidade. Ou seja, promovi o parcelamento, requeri o parcelamento, foi deferido, enquanto estiver sendo pago o parcelamento, honradas as parcelas do crédito, ele será inexigível, terá sua exigibilidade suspensa. Consequência disso, eu não posso, por exemplo, ter uma execução fiscal com relação a este mesmo crédito tributário parcelado. No entanto, a lei exigiu como um condicionante uma garantia estabelecida em reforço daquele crédito que está sendo parcelado. Isso chegou ao Judiciário, nosso Tribunal Regional Federal julgou em sede de arguição de inconstitucionalidade e também o Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário que é o 917.285, com repercussão geral, e o Supremo analisou a relatoria do ministro Toffoli todos os condicionantes com relação à compensação trazidas por esta lei e afastou este adendo, este reforço adicional da garantia do crédito tributário para fins da negativa da compensação. E em resumo acontece o seguinte: se o crédito está parcelado, não há compensação independentemente de garantia. Se o crédito está exigível, será compensado mesmo de ofício. Então, chegando nos finalmente, o que acontece? A Fazenda Pública promove, então, a compensação do crédito do contribuinte com os seus débitos exigíveis, mas existe um procedimento, como eu comentei, para que isso seja realizado na via administrativa. E esse procedimento vem regulado pela Instrução Normativa da Receita Federal, número 1717 de 2017, ficou fácil gravar, né, memorizar, e essa Instrução Normativa exige, como um pressuposto de validade deste procedimento, a cientificação do contribuinte acerca desta compensação. Daí que o contribuinte será notificado através de uma carta, ele vai receber uma cartinha informando que existe um débito da sua responsabilidade que está impedindo a restituição do seu indébito, daquele crédito que ele tem diante da Fazenda Pública. Ele tem duas alternativas fundamentalmente. Ele pode concordar, ele pode anuir, ele terá um prazo de 15 dias para concordar com esta compensação, e aí o que sobejar, o que ele tiver de crédito excedente perante a Fazenda Pública, esse crédito excedente vai ser restituído, vai ser pago. Agora, se ele discordar, né, ele vai ficar com a sua restituição trancada, não vai ser paga essa restituição até que ele pague, então, ou tenha outra causa de extinção daquele seu débito. Importante notar também que essa instrução normativa diz o seguinte: se o contribuinte notificado se manter inerte, ou seja, ele não se manifestar, será considerado uma anuência tácita para com a compensação de ofício realizada pela administração. É bastante interessante dar uma lida neste recurso extraordinário 917.285, julgado com repercussão geral lá pelo Supremo Tribunal Federal. Certo, pessoal? Espero que tenha sido informativo, espero que tenha sido claro. Se ficaram com dúvidas adicionais ou comentários ou tiverem alguma outra sugestão de pauta, por favor, coloque aqui nos comentários e até a próxima.